Coleção Terror em Dobro, relembrando 2 casos do canal sobre o mesmo assunto. Nosso vídeo de hoje relembrará 2 casos em que as atividades sobrenaturais aconteceram em 2 chácaras assustadoramente macabras e bizarras. Conheceremos, a partir deste momento, a história de 2 pessoas que viveram momentos terríveis em suas vidas por causa de propriedades situadas fora dos grandes centros urbanos. Esses lugares, que eram para ser considerados sossegados e tranquilos por estarem envoltos pela natureza, escondiam coisas tão assustadoras que poucos acreditaram naquilo que ocorreu. Foram 2 casos aterrorizantes postados aqui no canal, que mostram que o horror pode ser encontrado até nos ambientes mais inofensivos. Então, vamos aos casos. Primeiro caso. Vende-se uma chácara. Olá a todos os inscritos do canal. Meu nome é Carolina e o relato que vou contar aconteceu comigo no ano de 1994. Na época, eu frequentava uma conhecida universidade da Grande São Paulo. Eu já estava prestes a concluir o meu curso, pois estava entrando no último período e não via a hora de começar a trabalhar e construir meu próprio caminho nessa vida. Tudo começou em um fim de semana, quando eu resolvi pegar o meu carro e ir visitar a minha mãe, que morava em uma cidade no interior do estado. Essa cidade ficava a cerca de 4 horas de viagem em relação a São Paulo. Eu estava bem confortável no carro e dirigia tranquilamente enquanto ouvia as músicas que o toca-fitas reproduzia. Já estava dirigindo pela estrada há quase 1 hora, quando vi, em uma placa pendurada em um poste, a seguinte inscrição: Chácara à venda. Na parte de baixo dessa placa, ainda havia uma seta apontando para uma estradinha de terra, completamente isolada e empoeirada, ao lado da rodovia, perpendicular a ela. Se não fosse por esse aviso pendurado no poste, ninguém nunca enxergaria aquela pequena entrada à direita. Imediatamente eu pensei em dar uma olhada no local, já que eu precisaria de um lugar para morar quando acabasse a faculdade. Além disso, eu sempre gostei de morar em chácaras, sítios e lugares desse tipo. Meus pais sempre residiram em locais assim, e desse modo eu fui criada. Então, parei o carro exatamente na entrada da estradinha de terra e, decidida a visitar a tal chácara, adentrei por ela. Depois de conduzir o carro por uns 20 minutos, cheguei à localidade. Logo de cara, avistei uma casa que ficava na frente da propriedade. Era uma linda casa, toda pintada de branco, estilo colonial, de 2 andares, com uma varanda bem grande na frente, tipo um alpendre. Impressionada com a beleza do imóvel, eu não percebi o quanto era estranho uma casa ficar em um lugar tão isolado como aquele, ainda mais uma residência tão bonita e bem construída. Eu parei na frente da moradia, peguei a câmera fotográfica que eu tinha levado para tirar algumas fotos da minha família e aproveitei para fotografar a casa. Assim, eu poderia mostrar para minha mãe, para ver o que ela achava, pois, quem sabe, aquela poderia ser a minha futura residência. Naquele tempo, era assim que tirávamos fotos, com rolos de 12, 24 ou 36 poses. E, por sorte, eu estava com o maior, então dava para fotografar bastante. A casa tinha uma pequena cerca de madeira em toda a sua volta, com
pouco mais de 1 metro de altura e um portãozinho lindo, de madeira também. A varanda era cercada de plantas e flores de vários tipos, que exalavam um perfume maravilhoso. Também havia uma mesa de madeira com algumas cadeiras nela. Eu fiquei em frente ao portão, bati palmas e nem precisei esperar muito. Um pouco depois de chamar por alguém, a porta da frente se abriu e através dela saiu uma senhora de idade já bem avançada, vestindo uma saia preta e uma blusa bege. Ela veio ao meu encontro rapidamente. Ela era baixa, um pouco cheinha e tinha a cabeça coberta de cabelos brancos. Animadamente e com muita simpatia, me disse um bom dia. Seus olhos brilhavam e o seu sorriso ia de orelha a orelha, como se já me conhecesse há muito tempo, sabe? Falei que estava interessada na propriedade e que queria tirar fotos do interior do imóvel para depois analisar e decidir se faria uma proposta ou não, de acordo com o valor do lugar. No mesmo instante, ela me deu permissão, e então eu comecei a tirar fotografias de todos os cômodos, enquanto ela ia me mostrando a casa. Também fotografei mais da parte do exterior e parte do quintal. Depois de ter visto e registrado a propriedade toda, eu voltei para o meu carro e segui viagem em direção à casa de minha mãe. Enquanto dirigia pelo restante do caminho, uma sensação de felicidade e entusiasmo se apossou de mim. Eu fiquei pensando comigo mesma que tinha achado a casa dos meus sonhos e a um preço que provavelmente eu poderia pagar. Lembrei que, infelizmente, onde a minha mãe morava, não havia como revelar as fotos. Então eu teria que tratar disso só quando voltasse para São Paulo. Mas tudo bem, pois em poucos dias eu voltaria, e assim que pudesse eu iria a uma loja de revelação de fotos para revelar o meu rolo de filme. Eu poderia fechar o negócio com a senhora, a dona da chácara, e numa outra oportunidade mostraria as imagens do lugar para minha mãe. Retornei e fui logo a uma loja para colocar as fotos para revelar. No dia seguinte, peguei o pacote com as fotografias, voltei para minha casa e liguei para minha mãe para falar que tinha decidido que no final de semana eu ia lá de novo para mostrar as fotos da casa. Enquanto eu ainda falava com ela no telefone, eu sentei no sofá da sala para ver as fotos. Eu peguei aquele tradicional envelope amarelo, dei uma olhada nas fotos e soltei um grito apavorada, completamente estarrecida. O telefone que eu segurava entre a minha cabeça e o meu ombro caiu no chão, junto com todas as fotografias. Eu dei um pulo tão brusco que caí do sofá e fui parar no chão, bem em frente onde as fotografias haviam caído e estavam espalhadas. Fiquei ali mesmo, olhando as imagens no chão. Eu estava chocada. Não acreditava no que eu tinha visto. De repente, eu me lembrei que a minha mãe ainda estava no telefone e devia estar assustada. Eu peguei o fone e ela estava falando. Alô? Filha, o que houve? Você está bem? Alô? Alô? Eu falei que estava tudo bem e pedi para ela desligar, falando que um pouco mais tarde eu ligaria de novo. Depois de um tempo, completamente em choque e um pouco confusa e atordoada, eu juntei coragem e recolhi as fotos do chão para examiná-las melhor e com mais cuidado. Aquelas não poderiam ser as fotos da casa que eu tinha visitado, pois eram imagens de uma casa completamente queimada. Em todas as fotos, os cômodos da casa estavam negros, feito carvão. As paredes completamente chamuscadas e trincadas. Várias partes do telhado haviam desabado. Dentro dos quartos,
só se via o resto de estruturas daquilo que um dia já tinham sido alguns móveis e utensílios. Os cômodos eram exatamente os mesmos, dava para ver pela posição das janelas e das portas. Parecia que a casa tinha sido inteiramente devorada pelo fogo. Até as fotos do quintal estavam diferentes. Ele agora parecia sujo e abandonado. Não se mostrava mais bem cuidado como antes. Até a fachada da casa estava enegrecida pelo incêndio. O choque e a confusão logo se transformaram em medo dentro de mim. Eu cheguei a pensar que eram fotos trocadas, que poderiam ter se enganado na loja de revelação e terem me entregado as fotografias de outra pessoa. Mas as outras imagens estavam lá também. Haviam retratos da minha família ali, da minha mãe, do meu pai e dos meus irmãos. Aquelas eram as minhas fotos. Eu peguei todas elas, sem exceção, e queimei tudo. Simplesmente queimei, sem nenhum pensamento de reflexão. No final de semana seguinte, eu peguei o meu carro e fui ver a minha mãe. Eu fui exatamente pelo mesmo caminho e mesma estrada. Ansiosa e nervosa, eu fui dirigindo devagar na rodovia, procurando a placa de Chácara à Venda e a entrada para a estradinha empoeirada e solitária. Para minha surpresa, eu não achei nenhuma das duas, nem a placa e nem a estrada. Eu fiquei indo e voltando naquele pedaço de rodovia ainda por muito tempo e nunca mais vi aquela estrada que eu tinha pegado antes. Desde aquele dia, eu não sou mais a mesma pessoa. Se alguém me falar que eu estou enlouquecendo, poderá estar coberto de razão. O meu psicólogo falou que aquilo tudo não aconteceu, que eu não vi a casa e nem as fotos, que, na verdade, eu imaginei tudo. Só que eu jamais tive problemas mentais antes. Não sou usuária de drogas lícitas ou ilícitas, nem sou alcoólatra, mentalmente incapaz, e nunca tive qualquer problema do tipo histérico ou esquizofrênico. Às vezes, eu me arrependo de ter queimado as fotos. Talvez, se eu ainda estivesse com elas, as pessoas acreditariam em mim. Não sei se naquele dia eu viajei para outra realidade ou para outro lugar no tecido espaço-tempo, e eu acabei vendo a casa em uma outra época. Eu só sei de uma coisa. Eu tenho certeza de que vi aquela casa em perfeito estado de conservação. Segundo caso, a chácara amaldiçoada. Olá, o meu nome é Rinaldo, e o caso que estarei narrando aconteceu precisamente no ano de 2005, em um dia em que estávamos todos reunidos para uma confraternização familiar. Naquela data, era aniversário de meu pai. Meus primos estavam todos lá e começaram a contar relatos de fantasmas e assombrações. Estávamos na chácara dos meus pais e todos estavam bem à vontade e se divertindo com aquelas histórias de terror. Até que um deles achou legal fazermos a tal brincadeira do copo. Tudo foi preparado no meu quarto e, para dar um toque especial a todo tipo de susto e medo, resolvemos apagar a luz e acender algumas velas e incensos. Para mim, era tudo diversão, pois eu nunca fui de acreditar muito nessas coisas. Até aquele dia. No meio da brincadeira, se é que podemos chamar aquilo de brincadeira, um vento muito forte tomou conta do quarto. O que era impossível, já que estávamos com as portas e janelas bem fechadas. Minha prima começou a chorar freneticamente e ninguém conseguia acalmá-la. Mas a coisa ainda iria piorar. O problema
é que de repente ela passou a rir compulsivamente e a sua voz passou a ter um tom grave, sinistro e ameaçador. Ela começou a xingar todos os que estavam ali no quarto, sem motivo nenhum. Ficamos todos apavorados e saímos correndo de lá. Quando nossos pais nos encontraram, falamos o que tinha acontecido e apressadamente eles foram para o quarto, já que a minha prima ainda não havia saído do cômodo. Eles a encontraram no chão, desmaiada, e a reanimaram. Perguntaram o que havia acontecido com ela, mas ela só respondeu que tudo o que lembrava era uma forte ventania e que uma sombra, no formato de uma pessoa, havia entrado em seu corpo. Depois disso, ela ficou reclamando de uma dor insuportável que sentia em todo o seu corpo e foi levada para o hospital municipal. Lá, o médico que a atendeu disse que ela estava com cãibras e dor generalizada e que não entendia o porquê daquilo. Isso foi apenas o princípio de todo o inferno em que se transformou aquela chácara. Meu pai tentou se livrar daquele lugar, mas não conseguia vendê-lo. Nós ficamos alguns anos sem aparecer por lá, mas depois de um tempo resolvemos tentar frequentá-la de novo. Numa dessas ocasiões, já no ano de 2011, fomos para a nossa chácara, minha namorada e eu, além de um casal de amigos nossos, o Jorge e a Roberta. Chegamos na sexta-feira por volta das 23 horas. Estávamos tão cansados que nem tiramos as malas do carro. Lembro apenas que tomei uma ducha e fui me deitar. Comecei a ouvir um choro de mulher vindo do quarto onde estavam os meus amigos. Fiquei preocupado, achando que o casal havia brigado, e mesmo sem querer me meter, fui até a porta do quarto, bati e perguntei se estava tudo bem com eles. Esperei alguns instantes e o meu amigo abriu a porta com os olhos arregalados e completamente pálido. Muito sério, ele me disse: "Cara, essa casa é assombrada. Tinha uma mulher sentada na cama, chorando, e de repente ela sumiu." Eu entrei correndo no quarto dele para ver se ainda conseguia ver alguma coisa e deixei a minha namorada sozinha no outro quarto. Assim que eu estava lá dentro, foi a vez da minha namorada me deixar apavorado com um grito ensurdecedor. Eu voltei correndo e a vi enterrada debaixo dos lençóis da cama, chorando muito e totalmente assustada. Ela tinha sentido a mão de alguém apertando a sua perna. Resolvemos todos dormir no mesmo quarto, porque as meninas estavam muito abaladas. Eu também, é claro, devido ao que eu sabia que havia ocorrido com a minha prima alguns anos antes. Mas no restante da noite correu tudo bem. Na segunda noite conversei com o Jorge e disse que era melhor voltarmos a dormir em quartos separados, pois era importante que todos nós tivéssemos a nossa privacidade novamente. Ficamos acordados até umas 4 horas da manhã, conversando e jogando cartas, até que o sono bateu e todos resolveram dormir. Quando eu ainda estava no corredor, indo para o meu quarto, passei a ouvir o choro da noite anterior e já fiquei completamente arrepiado. Assim que entrei no cômodo, pude ver aquela mulher toda rasgada, com a sua face desfigurada, sentada na beira da minha cama. Ela tinha uma aparência cadavérica terrível, e eu não quis nem saber de mais nada. Tratei desesperadamente de juntar as minhas coisas para ir embora, e quando narrei o fato ao restante do pessoal, eles nem perderam tempo, também arrumaram seus pertences e fomos todos embora daquele local sombrio. Agora vou falar sobre o terceiro e último acontecimento macabro naquela casa. Esse realmente é o último, porque depois do que me aconteceu dessa vez,
eu jurei nunca mais colocar os pés ali de novo. Fomos em 8 pessoas. Minha namorada e eu, meu irmão e sua namorada, meu pai e minha mãe, e mais um casal de amigos nossos, o Hugo e a Juliana. Todos nós sabíamos do que ocorria naquela casa, e apesar de sempre ficarmos assustados, fomos assim mesmo, pois nós estávamos indo para lá para fazermos uma pequena reforma, já que o meu pai insistia em vender a chácara. Logo que chegamos, não notamos nada diferente, e o dia correu normalmente. Mas com o cair da noite, tudo mudaria. O dia havia sido pesado devido ao serviço que estávamos realizando, e já era aproximadamente 7h30 da noite quando a primeira a gritar foi a minha mãe, dizendo que havia visto a tal mulher chorosa andando pelo corredor da casa. Esse era o nome com o qual nós apelidamos aquela figura sombria. Ela ficou encarando a minha mãe, que naquele momento assava um bolo no fogão a lenha. As meninas estavam na piscina e não ouviram nem viram nada. Nem nós também percebemos nada de estranho. Depois de acalmarmos a minha mãe, foi a vez do meu irmão. Eu só lembro de ouvir seus gritos e ele correndo pelo corredor enrolado somente em uma toalha, dizendo que havia visto a mesma mulher pelo espelho embaçado do banheiro. Aquela figura sombria estava o encarando e com um olhar ameaçador. Tudo isso ocorreu ainda no sábado e eu fui dormir aproximadamente às 1h30 da manhã. Estávamos dormindo na sala, enquanto as meninas dormiam em um dos quartos e os meus pais no outro quarto. De repente, comecei a sentir um vento gelado na altura da minha nuca, como se alguém estivesse soprando em meu pescoço. Acho que, devido ao sono, no primeiro momento eu não dei muita importância, já que é normal naquela região viradas de tempo repentinamente. Só que logo após isso, eu senti alguém puxando o meu lençol. Virei rapidamente e pude ver a tal mulher chorosa sentada na beira do meu colchão. Me encolhi ao máximo que pude e prendi a respiração. Ela levantou-se e então eu pude perceber que ela não andava e sim flutuava. Flutuando, ela foi até onde eu estava ali encolhido. Abaixou-se lentamente e ficou me encarando de um modo assustador. Eu tentava gritar, mas a minha voz havia congelado. De repente, aquela mulher mudou de fisionomia completamente. O que antes era ameaçador parecia ter passado a ser dócil e amável. Achei aquilo muito estranho, mas eu acho que quando o Hugo a assustou, pois quando ele a viu bem próxima de mim, ele deu um grito de pânico muito alto, ela novamente passou a ficar ameaçadora e foi embora, atravessando a parede. Eu não consegui dormir o resto daquela noite. No domingo, eu estava com muito sono e, para minha sorte, o tempo estava horrível. Chovia muito e forte o tempo todo. Então aproveitei a tarde para dormir. Deitei na cama de casal dos meus pais e rapidamente peguei no sono. Poucos momentos depois, senti alguém acariciando meus cabelos. Abri os olhos e era minha namorada, que havia se deitado na mesma cama. Eu só voltei a dormir tranquilamente. Passado mais alguns instantes, eu senti novamente os meus cabelos sendo acariciados. Mas dessa vez era diferente. Eu sentia-me estranho. Era um carinho que eu nunca havia sentido antes. Percorria toda a minha cabeça até tocar a ponta da minha orelha. Além de tudo, eu notei que a mão da minha namorada estava muito gelada. Virei-me para beijá-la e levei um susto muito grande. Para meu espanto, era a mulher chorosa quem estava ali agora. Eu fiquei petrificado. Ela me encarava
de uma forma maternal. Eu não sei explicar o que eu sentia. Seu semblante era horrível, mas o que mais me incomodava era a feiura dela, e não os seus gestos. Nesse meio tempo, a minha namorada entrou no quarto novamente e deu um grito bem estridente, assustando a todos que estavam na casa. A entidade atravessou a parede e sumiu. Eu nunca entendi o porquê daquele fantasma gostar tanto de mim. Não faço nem questão de saber o porquê. E pela graça de Deus, meu pai finalmente conseguiu vender aquela casa assombrada, comprando com o dinheiro um apartamento no litoral. E até o momento não apareceu nenhum fantasma lá na praia. Ainda bem, né? O pior de tudo é ficar ouvindo a gozação dos meus amigos dizendo que eu fui paquerado por uma fantasma. E essa foi a coleção Terror em Dobro número 10, Chácaras Macabras. Escreva aqui embaixo qual o caso que você gostou mais, o número 1 ou o número 2. Estamos curiosos. Não deixe de comentar e, se possível, compartilhar este vídeo. E não se esqueça de deixar o seu like, pois ele é muito importante para nos ajudar a manter o canal aqui no YouTube. Inscreva-se e clique no sininho, marcando a opção Todas. Toda semana publicamos vários casos novos para você. Aproveite! Eu sou o André Souza e me despeço deixando um forte abraço. Obrigado e até o próximo caso para Ouvir no Escuro.